Mateus, também chamado de Levi, é um exemplo de transformação e compromisso. Antes de seguir Jesus, era cobrador de impostos, uma profissão mal vista entre os judeus. No entanto, ao ouvir o chamado do mestre, abandonou tudo imediatamente, demonstrando obediência e despreendimento. Sua capacidade de registro e organização fez dele o autor de um dos evangelhos, preservando ensinamentos fundamentais de Cristo. De 1 a 4 de março, Simpósio de Doutrinas Bíblicas da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Participe! A paz do Senhor Jesus, como é bom contar com a sua audiência. Está começando o programa Simpósio de Doutrinas Bíblicas 2025, que visa, naturalmente, dar suporte a esse evento tradicional da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, presidida pelo pastor Ailton José Alves. E este ano o tema central do simpósio é Os Discípulos de Jesus. E hoje nós estaremos abordando a terceira lição, que vai falar sobre os discípulos Mateus e Tomé. E como você viu no VT de abertura, nesse primeiro bloco vamos falar sobre o apóstolo ou discípulo Mateus. E nosso objetivo é entender como a vida e a trajetória desse discípulo pode servir de exemplo para nós, que também somos discípulos de Jesus. E para comentar essa terceira lição, está comigo o evangelista Sóstenes Pereira. A paz do Senhor Jesus, evangelista Sóstenes. A paz do Senhor, evangelista Jonathan, Lucena, e aos demais irmãos que estão nos acompanhando, a paz do Senhor Jesus. Amém, pastor. É um prazer poder estar participando desse momento tão importante em que estaremos crescendo no conhecimento da palavra de Deus. E como já fizemos menção, nós temos o propósito de analisar dois personagens nesta lição. A lição de número 3 trata sobre estes dois personagens. Um que traz para nós algumas informações a mais, ou seja, os evangelhos tratam de forma mais minuciosa, trazendo detalhes a respeito deste que inicialmente é alvo da lição, partindo do tópico primeiro, que trata sobre Mateus. E a título de lembrança, como a própria lição que todos adquiriram, nos lembra de que o nome Mateus, ele é a tradução grega do nome hebraico que significa dom de Deus. Ou seja, Mateus, à luz do texto do Novo Testamento, essa palavra possui o significado de dom de Deus, o que naturalmente pode exemplificar o que este homem representou também, claro, ao que esteve a serviço de Deus, como uma bênção, um presente, e para aqueles que estavam à sua volta. Mas, pastor Sóstenes, partindo deste personagem, como nós fizemos menção, os evangelhos trazem para nós algumas referências, desde o nome, como já falamos o seu significado, como outro nome pelo qual ele também é chamado, e alguns detalhes biográficos. A título de introdução, ministro, o que é que a gente pode trazer a lembrança sobre este personagem? Mateus, ele foi um personagem bastante curioso, né? O seu surgimento na história, como Jesus o atraiu, o chamou para si, para se tornar um discípulo. A sua atividade antes de conhecer a Cristo, a sua atividade profissional, a sua situação social também é bastante curiosa. E eu acredito que nesta reflexão que teremos durante este programa, teremos a oportunidade sim de pensar um pouco sobre este personagem que tem várias lições importantes para a nossa edificação espiritual. Muito bem. Observe que pelo comentário do ministro Sóstenes já se percebe, como nós temos visto desde a primeira lição, que o propósito do simpósio é trazer informações biográficas, históricas, teológicas a respeito desses discípulos, mas, sobretudo, trazer a aplicação. Isso é importante porque, já que este programa também serve como suporte para tanto aqueles que estarão recebendo o ensinamento, como, eventualmente, aqueles que terão o privilégio de estar escalados pelo pastor da igreja para trazer estas aulas. Então, sempre focando essas duas percepções ou duas necessidades, trazer informações a respeito do discípulo, do personagem em destaque e, sobretudo, trazer aplicação, visto que o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos 15, versículo de número 4, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E a respeito do evangelista Mateus, ou do discípulo Mateus, que é
a terminologia que está sendo usada com mais ênfase durante este simpósio, ele foi comissionado, o ministro Sóstenes, em um momento decisivo, tanto do ministério de Cristo, naturalmente, porque o próprio texto base da lição fala de que Jesus iniciou o seu ministério após o batismo em águas, depois de ter tido aquela evidência da autentificação, podemos assim dizer, do seu ministério, onde se ouvia a voz do Pai Celestial, dizendo: "Este é o meu Filho amado em quem tenho prazer", dando início então ao ministério terreno do Senhor Jesus propriamente dito. E ele passa um período extenso de oração, buscando um direcionamento, naturalmente, dentro da encarnação humana, precisava orar, buscar a Deus o Pai, e a Bíblia diz em Marcos 3:13 que ele chamou para si aqueles que ele mesmo quis, o que aponta naturalmente para a grandeza de Deus, da soberania de Jesus em chamar determinadas pessoas que, do ponto de vista humano, pastor, talvez na relação de algumas pessoas de forma pessoal, seriam as últimas que poderiam ser relacionadas ali, isto é, se em algumas dessas ocasiões estivesse na lista. E quando falamos sobre Mateus, o senhor fez menção, a título de introdução, de que ele possuía uma certa profissão, o que naturalmente já trazia uma dificuldade, vamos dizer, para alguém imaginar que aquele homem poderia estar a serviço de Deus. No ponto A da lição do tópico 1, diz que o seu passado era indigno. Por que isso, pastor? Antes de responder propriamente esta pergunta, eu gostaria de voltar um pouco no texto que o senhor fez menção, de Marcos capítulo 3, e o versículo de número 13, que Jesus chamou aqueles a quem ele quis chamar. E o senhor usou a palavra soberania, não é? É interessante nós pensarmos um pouco nesta seleção, porque a compreensão desta escolha de Cristo e essa soberania na sua decisão de escolher quem ele desejou, vai nos trazer entendimento de toda a lição. No caso de Mateus, nós vemos que ele foi chamado por Cristo e, conforme Romanos capítulo 9, versículos 15 e 16, Paulo ele diz que o Senhor chama aquele a quem ele quer. E ele diz: compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Portanto, isto não depende nem de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Então, a escolha de Deus é feita a partir daí, desta proposta dele divina. No caso de Mateus, é curioso que ele surge como chamado por Mateus, e em outros momentos ele também é chamado como Levi, que é o caso de, nós vemos nos evangelhos, né? Tanto no evangelho do próprio Mateus, como no evangelho de Lucas, como no evangelho de Marcos. E nós vemos que ele tinha uma profissão. A profissão dele, ele era publicano, ou coletor de impostos. É importante que os irmãos entendam que Mateus, ele fazia parte de um contexto político, econômico, social, onde o Império Romano, ele subjugava as nações no aspecto militar. E estas nações se tornavam vassalas do Império Romano. E esta dependência estava relacionada também a uma sujeição no aspecto financeiro. Então, nesse caso, o Império Romano governava aquela região do Oriente Médio, como conhecemos hoje, e neste caso, eles também, além de governarem militarmente, eles tinham soberania sobre esse povo, coletando financeiramente valores daquele povo. E aí, eles instituíam pessoas específicas que conhecessem a cultura, que conhecessem a língua, que conhecessem o modus operandi do povo, e nada melhor do que pegar alguém que fosse nacional, alguém que fosse daquela nação. E nesse caso, eles recrutavam judeus para que pudessem estar fazendo este trabalho. Então, o publicano, ele era chamado assim porque ele era um coletor de imposto, que geralmente se posicionava no pé das pontes, na beira das estradas. Eram construídas casas para eles,
ou abrigos, porque passando alguém, eles cobravam pedágio, querendo saber o que aquela pessoa estava carregando. Então, o fato de transitar nas estradas construídas pelo Império Romano, o fato de estar carregando uma carta, levando uma carta para alguém, o fato de sair de um lugar para o outro, de carregar uma mercadoria, isso exigia que a pessoa pagasse um imposto. E aí, nesse caso, Mateus, ele tinha essa função de cobrar um imposto. Certa porcentagem, conforme orientado pelo Império, era passado para o Império, para o tesouro do Império. E a outra porcentagem fazia parte dele, para ele, era a comissão. E muitos coletores de impostos se tornaram ricos com esta profissão. No caso de Mateus, e aí concluo esta primeira parte sobre a sua profissão, Mateus, alguns chegam a dizer, vestígios históricos e arqueológicos, informam que no lago de Genezaré, onde estava Mateus, existiam aproximadamente 120 coletores. Então, imagine a quantidade de pessoas, a multidão passando por causa do lago de Genezaré, que era um lago muito fértil, com muita produção de alimentos, e ali as pessoas se aproveitavam para coletar de todos os judeus e todos que moravam naquela região os impostos, a fim de quê? A fim de alimentar o tesouro romano e para que o Império Romano continuasse subjugando a nação de Israel e também tendo a sua própria subsistência, no caso, ganhando a comissão. Esta era a profissão de Mateus. O que naturalmente faz dele, do ponto de vista social, como o senhor bem situou, de forma muito oportuna, de ser uma pessoa indigna. Em que sentido? Ainda que estivesse a serviço, trabalhando, exercendo sua função e sua profissão, mas isso de alguma forma estava atrelado a um comportamento comum de desonestidade, o que era comum os publicanos serem. Não é que todos fossem, mas existe o contexto histórico em que a maioria deles estavam corrompidos. Contanto que cumprissem seu papel aos olhos de Roma, eles poderiam cobrar até uma taxa a mais, o que naturalmente era comum. Então, olhar para um homem dessa natureza, pastor, estar vendo uma pessoa dessa condição, eu imagino para o judeu, puro sangue, não é, ortodoxo, religioso, olhar para Mateus, por exemplo, e ao pensar a respeito de Deus, dizer: esse homem aí nunca vai ser alcançado pela misericórdia, pela graça, ele não é digno, não é, de ser alcançado pelo favor, pelo amor de Deus. Isso acontecia, pastor, porque a prática do cobrador de imposto era característico dele a extorsão. Então, extorquir o povo, explorar o povo, era natural daquele que era cobrador de imposto. E no aspecto religioso, este que era cobrador de imposto, ele estava categorizado como sendo na mesma linha de um gentil ou na linha de uma prostituta. Observe que todas as vezes, quando a Bíblia narra que Jesus estava assentado com os publicanos, logo em seguida os evangelhos categorizam, mostrando as prostitutas estavam lá e os gentios também. Então, em todo momento que o termo publicano aparece, esses outros aí também aparecem. Mostrando o quê? Mostrando que no aspecto espiritual, no aspecto religioso, o publicano, ele era, como diz a lição, indigno. E aí, neste caso, uma pessoa improvável para ser alcançada por Jesus. E logo que se tornar um discípulo, né? Pois é, então isso é maravilhoso, porque essa lição ressalta, claro, como dissemos, além de trazer informações biográficas a respeito dos personagens, mostra, sobretudo, a graça de Deus, a sua soberania, como o pastor já descreveu, e, sobretudo, a forma específica como Deus age, trazendo mudança, transformação para a vida de pessoas improváveis. E essa história, ela é representativa, no caso, o que Deus fez na vida de Mateus, isto representa a realidade de muitos discípulos hoje de Jesus, que outrora tinha um tipo de comportamento, uma vida, não é, que aos olhos da própria sociedade era reprovável, mas Deus, o Senhor Jesus, chamou-os para a salvação, eles creram e, como consequência dessa graça, isso também fez com que o Senhor os chamasse especificamente para tratar da obra, de ser útil no serviço de Deus. A lição
traz para nós uma referência, pastor, se o senhor permite, em 1 Coríntios, capítulo 6, os versículos de 9 a 11, que é impressionante. Eu queria apenas lembrar, porque é muito conhecido de todos, quando o próprio apóstolo Paulo, ele faz menção desta realidade do que o evangelho é capaz de fazer. Ele diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? É uma pergunta, né? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E ele cita no verso 11: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Isso é impressionante, porque isso mostra o poder do Evangelho para alcançar as pessoas menos prováveis e transformá-las e serem úteis para o serviço de Deus. É sim. E é interessante, eu sempre coloco em minha fala que a comunidade de fé, ela é curiosa, pelo menos curiosa, porque ela é curiosa ao mesmo tempo que ela é desafiadora. Porque dentro da nossa proposta de seleção, nós como seres humanos, o Senhor tem as suas escolhas. O Senhor escolhe com quem janta, com quem almoça, com quem conversa, com quem compartilha dos seus ideais, com quem confidencia. Da mesma forma sou eu. O caro amigo telespectador, internauta que está nos acompanhando, também tem a sua escolha para saber com quem se aproxima e aquela pessoa com quem você deve manter uma certa distância. No caso de Jesus, Jesus vai chamar para discípulo justamente este que, dentro dos critérios religiosos e sociais, ele deveria ser desprezado. Especialmente porque neste período aí existe uma proposta nacionalista, um avivamento para uma valoração da nacionalidade hebreia. E aí eles queriam que o Messias aparecesse para restaurar e quebrar o jugo romano. E esse publicano é um homem falso, é um traidor da nação. E Jesus diz: é isso aí que eu quero para mim. É esse que eu chamo para o meu reino. Glória a Deus. Não é verdade? E por isso que é desafiador, mas o poder do evangelho se mostra justamente aí. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é empolgante, porque isso mostra a forma que Deus fez no passado e Ele continua fazendo em nossos dias. E isso é um ponto que deve ser considerado, né, para tanto aqueles que estão estudando, anotando, porque isso é fortalecedor. Ministro Sósteno, já estamos nos caminhando para a conclusão desse primeiro bloco, mas ainda há tempo de unirmos esses dois outros pontos que tratam do tópico 1, que trata sobre Mateus, que um está entrelaçado com o outro, não é? Em razão de este homem ter um passado indigno e ter sido alcançado pela graça de Deus, pelo fato de ter sido indigno, ele tem consciência que o que ele passou a ser, tanto do ponto de vista espiritual, no sentido de transformação, de mudança, o que naturalmente a religião judaica não podia fazer, Cristo fez, e também ser útil para o trabalho, o que faz com que este homem reconheça, tenha consciência de que ele não é meritório de nada, ele não merece nada. E ele expressa-se dessa forma, não é? Demonstrando por meio das suas atitudes que ele reconhece que o que passou a ser é graça e favor divino. Mas também nos ensina uma atitude não menos importante, que é em que ele prioriza, mostrando o que é ou qual a necessidade que o homem tem em relação a fazer na sua parte da história, podemos assim dizer, para ser alcançado desta maneira. Porque o Senhor bem frisou de que este homem era um publicano, ele tinha certa condição financeira. E o texto de Lucas 5:28 diz que ele deixou tudo, pastor, mostrando que era consciente de que precisava da misericórdia e age mostrando, priorizando a vontade de Deus para a sua vida. Eu gostaria de ler aqui um texto rapidamente em Lucas, porque a história de Mateus é narrada pelo próprio Mateus, também por Marcos e por Lucas. No capítulo de número 5, nós vemos aqui no Evangelho a seguinte expressão. As folhas aqui da Bíblia seguraram um pouco, mas diz assim o texto bíblico, Lucas capítulo 5, versículos 27 a 29, diz assim: depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos, chamado Levi,
como já dissemos, né? Tanto Lucas como Lucas e Marcos, né? Apresenta ou o nome Levi ou o nome Mateus, sentado no local onde se coletavam impostos. Nesse caso, o texto continua dizendo: siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou e deixou tudo e o seguiu. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa, em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles. Nós observamos aqui que quando o texto bíblico nos apresenta que ele preparou um banquete, observe que a expressão não é uma refeição. Observe que não foi um copo de água, mas mostra que, de fato, houve uma preparação para se apresentar nesta cerimônia uma farta refeição ao mestre. Isto mostra a condição social, econômica que ele vivia. Mas quando ele entendeu o convite do Senhor, ele não negou este convite. Ele atentamente atendeu este convite. Ele se colocou à disposição. Ele colocou a sua casa à disposição. Ele colocou seus bens à disposição. Ele se entregou plenamente ao convite do mestre. Ele não ofereceu resistência, porque ele sabia: o que eu alcancei, eu posso ampliar isso aqui. Ele poderia ter se tornado um Zaqueu, porque Zaqueu era chefe dos coletores de impostos. Isto quer dizer que existia nesta profissão uma carreira, um plano de carreira. E ele poderia avançar e alcançar uma posição mais nobre entre eles. Mas ele não se interessou em dar continuidade à sua carreira profissional. Ele não se preocupou, mas pelo contrário, ele depositou a sua vida nas mãos do mestre, honrando, como o texto bíblico diz, honrando o mestre e colocando a sua vida à disposição do mestre. Então, é uma grande lição que aprendemos com Mateus. E nos dias atuais, pastor, em que há pessoas, né? E quando eu digo pessoas, eu estou me referindo a determinadas pessoas que se dizem evangélicos, que se dizem viver o evangelho, mas não estão dispostas a abrir mão de algumas coisas. Mateus, ele não só abre mão da sua possível ascensão dentro da atividade que ele vivenciava, como o senhor destacou, como aquilo que ele já tinha, ou seja, ele abre mão do que podia alcançar e abre mão daquilo que já tinha alcançado. Embora que não seja errado, é bom que se destaque, e a Bíblia de maneira nenhuma condena a pessoa a ter condições financeiras. Claro. Mas o fator aqui é estar aberto, disposto a abrir mão daquilo que é necessário abrir para vivenciar o propósito de Deus. O que, mais à frente, o próprio Mateus vai registrar a respeito de um jovem, não é, que, ao ser confrontado dessa maneira, não teve a mesma sensibilidade, que é denominada de o jovem rico, não é? Quando o Senhor fez a proposta de ele abrir mão do que tinha e vender e dar aos pobres para o seguir. Então, Mateus tem muito a nos ensinar através da sua biografia. Mas, em razão da necessidade, nós iremos para um breve intervalo e, na volta, naturalmente, iremos abordar o segundo personagem da nossa lição, um tanto quanto enigmático, o discípulo chamado Tomé. Voltamos em instantes, até já. Tomé é muitas vezes lembrado por sua dúvida, mas sua história revela muito mais. Ele era questionador, sincero e corajoso. Foi ele quem, diante do perigo, declarou disposição para seguir Jesus, mesmo que isso custasse sua vida. Apesar do seu ceticismo após a ressurreição, quando viu o Cristo ressurreto, não hesitou em reconhecê-lo como Senhor e Deus, tornando-se um testemunho poderoso de convicção e transformação. De 1 a 4 de março, Simpósio de Doutrinas Bíblicas da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Participe! Estamos de volta com o nosso programa Simpósio de Doutrinas 2025. Lembrando a você que estamos também
pelas redes sociais e você pode compartilhar o link do nosso programa com os seus amigos. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva nos canais da Rede Brasil. E nós estamos de retorno para estarmos neste segundo momento analisando esta lição que estamos a estudar, a lição de número 3, cujo tema é Mateus e Tomé, trazendo uma abordagem biográfica, bíblica e, sobretudo, trazendo aplicações para a vida espiritual partindo destes dois personagens. No bloco inicial ou no primeiro bloco, nós nos desdobramos a respeito das informações bíblicas, seguindo o roteiro da nossa lição, a respeito deste personagem chamado Mateus, que, a propósito, além de ter sido um escritor do primeiro evangelho, denominado de o Evangelho Sinótico, ele também possui a respeito dele muitas referências biográficas, o que facilita naturalmente a gente compreender alguns pormenores e alguns detalhes. No entanto, neste segundo bloco estaremos tratando sobre um personagem que é um tanto quanto enigmático ou pragmático, já que a respeito deste personagem existe um adjetivo, se é que eu possa utilizar essa expressão, uma forma peculiar pela qual ele é mais conhecido na Bíblia. A lição, no segundo tópico, ela traz para nós a lembrança, a informação de que este personagem também, ele possuía dois nomes pelos quais era conhecido, não é? Primeiro, ele é conhecido como Tomé, o que entenderia-se como sendo o seu nome aramaico, podemos assim dizer. E a sua tradução para o grego, que era a língua corrente do Novo Testamento, ele é chamado de Dídimo. E isso está também acentuado na lição, lembrando as referências de João, capítulo 11, o versículo 16 e também o capítulo 21 e o versículo de número 2. Tanto o nome aramaico como naturalmente o grego possui o mesmo significado, que é o termo gêmeo ou par, dando a entender, e aí é uma especulação de alguns expositores, de que ele possuía um irmão gêmeo, que pode ser tanto do sexo masculino como do sexo feminino. Isso é apenas uma especulação, o texto não se atém a trazer esta informação, então a gente não precisa estar perdendo tempo nesse sentido. E o pastor Antônio Gilberto, em saudosa memória, ele sempre afirmava que naquilo que a Bíblia se cala, quem somos nós para estar falando? Então é importante se deter àquilo que o texto bíblico traz para nós. No entanto, a respeito desse personagem, sobre informações a seu respeito, ministro Sostene, nós temos poucas informações, né? Por exemplo, a lição lembra que ele aparece no texto neotestamentário apenas 3 vezes, o que para nós é um tanto quanto desafiador. E essas 3 vezes que aparece no texto sagrado, me parece que ele tem alguns comportamentos, algumas atitudes que, numa leitura rápida e fria, parece não ser alguém que se pode extrair lições positivas e só negativas. O que eu acho interessante é que a lição vai trazer para nós uma compreensão ainda maior, mostrando, claro, algumas atitudes pelas quais Tomé é mais conhecido, naturalmente, e o senhor vai ter tempo de sobra para estar trazendo a lembrança e comentando, mas também falando sobre algumas atitudes positivas, como a primeira é enunciada. Olhando para Tomé, é possível de fato ver alguma atitude positiva, pastor? Pastor Jonathan, eu gostaria de iniciar respondendo da seguinte forma. Olhando para Tomé, eu vejo que a Bíblia é real. A Bíblia é real. E ela trata de assuntos reais. Às vezes, e eu quero me direcionar especialmente agora para os telespectadores e internautas, que muitas vezes nós olhamos para a Bíblia com aquela visão mística, colocando esses servos de Deus em um certo nível aonde eles estão de forma inatingível, inalcançável. E aí eu preciso dizer que quando estudamos a biografia desses homens, nós temos a oportunidade de perceber sim, que a vida é real. A vida é feita de dúvidas. Quem nunca duvidou? A vida é feita de questionamentos, de fraqueza, de limitações. E eu acho que quando o Senhor começou desta forma, apresentando o significado do nome dele, dizendo que tanto no hebraico como no grego,
refere-se a uma pessoa que era gêmea, nós observamos aí que faz parte da vida natural. Aquele menino ali que é gêmeo com aquele outro, esse aí, Dídimo, esse Tomé, é esse aí que Jesus está chamando. Quer dizer, um menino que fazia parte, um jovem, que fazia parte do contexto que Jesus chamou, ele tinha uma vida comum, como qualquer outro. E aí me dirijo mais uma vez aos amados, dizendo que Jesus chama qualquer um de nós. Eu fui chamado, pastor Jonathan foi chamado, você também é chamado. Todos nós somos chamados pelo Senhor. Só basta agora atender. Neste caso, há um texto aqui nas Escrituras que eu gostaria de ler, em João, capítulo 11, a partir do verso de número 7. Aqui está a narrativa de que Lázaro estava doente. E o texto bíblico diz assim: depois disse a seus discípulos, vamos voltar para a Judéia, isto é, Jesus dizendo. Os discípulos se opuseram, dizendo, Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu, há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança. Conseguem enxergar, pois têm a luz deste dia. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram, Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente, Lázaro está morto, e por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos, vamos até lá também para morrer com Jesus. Então, nós vemos aqui nesse texto que há um registro de João, e é curioso que João é que faz toda a apresentação de Tomé. E aqui neste episódio, nós vemos Tomé, no princípio da sua fé, sedento, ávido, desejoso de acompanhar Cristo. E se for necessário, até morrer por causa de Cristo. E morrer com Cristo. Ele está disposto a entregar a sua vida. Então, a primeira virtude que nós podemos ver aqui, nesta lição, é que o discípulo, quando ele está se aproximando de Cristo, ele tem essa sede, ele tem essa paixão, ele tem esse desejo. E é justamente isso que aprendemos nesse primeiro momento com Tomé. É interessante, pastor, que apesar das fragilidades, eu achei muito importante e pertinente seu comentário sobre mostrar e atualizar, contextualizar personagens que, claro, a Bíblia não esconde suas fragilidades e mostrar que nós também, naturalmente, veja, enquanto o senhor falava, eu lembrei do comentário que o apóstolo Tiago fez a respeito de Elias, trazendo uma palavra de motivação para os crentes do primeiro século orarem e perseverar na oração. Ele cita exemplos de perseverança e na oração ele diz, olha, Elias orou, mas ele era um homem semelhante a nós, que possuía também as suas fragilidades. Quer dizer, são pessoas normais, cujos pés são de barro e que naturalmente, quando se procura falhas, vai encontrar. Não é? Eu não estou dizendo necessariamente falhas morais, ainda que isso pode acontecer, como a própria Bíblia revela. Mas falhas, áreas que precisam ser trabalhadas, serem tratadas, e que isso não impede de que Cristo haja e invista na vida destas pessoas. Porque parece ao senso comum de algumas pessoas de que Cristo só pode utilizar-se, se aproveitar no sentido positivo, de aproveitar a vida daquela pessoa se ela já estiver em um nível de espiritualidade que não demonstre nenhum tipo de necessidade pontual. Dídimo, ou Tomé, era alguém que mostrava diferente. E eu não vejo em nenhum momento Jesus desistindo dele, pastor. Exatamente. Em nenhum momento. Tanto é fato que a lição, de forma muito pontual, como o senhor comentou, diz que ele era um discípulo abnegado, ainda que no momento de fragilidade, porque ele não entendeu o que Jesus de alguma forma estava dizendo, que a intenção de Jesus em ir
não era necessariamente pelo fato de dar a vida naquele momento. Jesus ia morrer, mas não tinha chegado a hora. É como se fosse aquela pessoa que vai de 0 a 100 rapidinho, né? Vai de um extremo ao outro. Ele disse, olha, já que é para ir, ele não entendeu a proposta, ele não entendeu a intenção, a missão, a natureza, o propósito do que Jesus tinha dito. Mas ele disse, olha, se ele quer que a gente vá, então a gente vai. Diferente dos outros, que geralmente a gente, quando olha para os apóstolos, entende que Pedro é o que mais fala, é o que se posiciona, é o mais corajoso, mas se percebe que ele é um discípulo abnegado, a ponto de dar sua própria vida, ou disposto a dar nesse momento, e corajoso. O que naquela ocasião os discípulos não demonstraram tanto interesse, ficaram preocupados. Jesus, já tivemos lá, na última ida lá, quase que te apedrejavam. E o Senhor quer voltar? Veja, estavam preocupados com a segurança, não só de Jesus, como a sua própria. E Tomé disse, não, eu estou disposto. Se for para ir, eu vou, eu topo. Tomé, nesse evento, ele representa todos, pastor, que desejam ir ao extremo por amor a Jesus. Ainda que frágeis, a lição comenta a respeito disso, ainda que inconstantes e às vezes até capengando, né, claudicantes, como a expressão que o comentarista usa, mas ainda assim pessoas que têm sinceridade no seu coração, ainda que fragilidades, mostrando que fragilidade, limitação, não anula o desejo de Jesus agir e investir na vida dessas pessoas. Exatamente. E aí nós vemos, homem de Deus, o segundo ponto aqui, que é em João 14. Sim, senhor. Ele mostra mais uma vez, o comentarista nos convida a pensar no Evangelho de João, capítulo 14, os versículos 4, 5 e 6. O texto bíblico que nos diz assim: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Nós observamos aqui que o Senhor está apresentando a eles uma revelação sobre o seu propósito de ter vindo ao mundo e conectando os seus discípulos ao Pai, cumprindo a sua missão. E neste momento, Tomé aparece questionando. Nós não conhecemos o caminho. Mostra-nos o caminho. Que caminho é esse? Eu estou querendo propor uma reflexão em cima da jornada de fé, para que pensemos um pouco nessa jornada de fé. Quantas vezes o discípulo, ele começa de forma ávida, assim, sedenta por Deus, com fome de Deus, e se entrega plenamente e se doa plenamente à vontade de Deus, ao ponto de se doar, como ele se propôs. Senhor, eu estou contigo. Eu não abro mão de estar contigo. Aceito o que tu quiseres. Enquanto os outros, como o Senhor bem disse, estavam preocupados em preservar a integridade física de Jesus, ele estava disposto a se entregar plenamente. No início da fé, isso é muito natural. Mas também é muito natural o questionamento. E aí, eu estou falando com o Senhor, interagindo com os irmãos que estão em casa, nos acompanhando, lá e cá, não é? E eu digo aos queridos irmãos que o processo do discipulado é interessante. E alguém que não é evangélico está acompanhando o ensinamento da palavra de Deus, eu preciso dizer a você, a igreja não tem por nenhum objetivo fazer lavagem cerebral. Aqui nós não trabalhamos com confissão positiva, com repetição de palavra até fixar algo na mente de alguém. O que acontece é a exposição da palavra. E a exposição da palavra é lógica, é racional. E isto vai exigir de nós um questionar. Não é um questionar crítico, um questionar duvidoso, mas é um questionar pedagógico. O questionamento que eu vejo de Tomé aqui é um questionar pedagógico. Tanto é que Cristo fala com ele, dizendo, quando ele questiona, não é? Ele diz assim, como podemos conhecer o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Observe que Jesus poderia ter repreendido. E quantos Jesus não repreendeu? Veja que Jesus não o repreende, pelo contrário, Jesus, de forma pedagógica, o conduz à revelação. Então, mais uma vez eu vejo uma virtude em Tomé,
aonde ele demonstra essa pergunta, e é justamente isso que acontece no caminho da fé. Tem momentos que nós queremos conhecer um pouco mais, e por isso perguntamos. A pergunta, e já que estamos falando de evangelho, e falando de discípulos, e falando de Jesus, observe que Zacarias, o sacerdote, ele questiona o anjo, quando o anjo diz a ele: a tua esposa Isabel estará grávida, e ele questiona, como se dará isto? E na mesma hora o anjo diz a ele: porque tu não creste, ficarás mudo. Porque o questionamento dele foi um questionamento crítico de incredulidade. Porém, o mesmo anjo apresenta uma abordagem semelhante a Maria. E Maria faz a mesma pergunta de Zacarias: como se dará isto? E ele diz: o Espírito Santo te envolverá. Nós observamos que a pergunta de Maria, o teor da pergunta, embora que a construção seja a mesma, mas a intenção da pergunta era uma intenção pedagógica. E aí, por isso que dirijo ao Senhor, dirijo àqueles que estão em casa, e digo aos irmãos que estão em casa aquilo que o Senhor ensina, não é? Aqui na Rede Brasil, nos cultos onde o pastor lhe envia, que o cristão ele vai aprender, e o aprendizado vai envolver o questionamento. Então é natural que você, no interesse de aprender mais de Deus, questione. Agora, questionando de forma pedagógica, com interesse, com a avidez de aprender. Por certo, Deus tem algo para nos ensinar. Isso é pertinente, pastor, porque mostra que o Evangelho, ou aqueles que servem a Cristo, que são evangélicos, que são discípulos de Jesus, eles têm a liberdade, primeiro, de perguntar, porque Jesus não, de maneira nenhuma, o impede ou retruca, recrimina pelo fato da pergunta que fez. Está disposto a responder, não é? Inclusive, a resposta é uma das mais belíssimas, porque é um dos textos que a gente usa no evangelismo pessoal. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Graças a Deus que ele fez essa pergunta, né? Então, veja aqui, e o evangelho não é anti-intelectualista. Não é? De a gente ter a percepção de perguntar: e isto, como é que funciona? Agora, naturalmente, que foi o que o senhor bem descreveu, há uma diferença entre o questionar crítico, cético, que não é o que está sendo tratado aqui. Não é? Porque, por mais que alguém queira e tenha liberdade de perguntar, há questões que a gente pergunta, nós perguntamos, melhor dizendo, mas Deus não é obrigado a responder. E nesses quesitos, é melhor aceitar, submeter-se e viver de acordo com a vontade de Deus. E isso nós aprendemos também. Já caminhando para o fim, já que o tempo parece que passou rápido, pastor. E a lição trata sobre outros 2 pontos que são fundamentais, que a gente pode unir aqui, pastor, e concluir. É que, em razão de algumas debilidades, Tomé também foi bombardeado por dúvidas. Não é? E nessas dúvidas, ele precisou receber orientações específicas, que foi naquele momento áureo, historicamente, depois que Cristo havia ressuscitado, demonstrado interesse de revelar-se aos seus discípulos, e parece que Tomé não estava tão atento, pastor, e ele faltou o culto naquele domingo. Foi? Exatamente. Faltou a escola dominical, né? Ou faltou o simpósio de doutrina, né? Verdade. Pastor, eu vejo o seguinte: como nós estamos desenvolvendo um pensamento sobre o amadurecimento da fé na jornada cristã, vimos aqui o homem ávido por Deus no início da sua fé, o homem sedento por Deus, questionando com o interesse de aprender mais, mas agora o homem pós-tribulação. Ele permitiu que a tribulação inquietasse o seu coração. Foi um momento inédito para a humanidade, onde o divisor de águas e o sentido do cristianismo toma razão a partir deste fato, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E ele viu o sofrimento, a humilhação, ele viu o desprezo que o mestre sofreu, ele viu toda aquela situação. E, possivelmente, é aquilo que o senhor falou como regra áurea, ensinada pelo pastor Antônio Gilberto: a gente se cala onde a Bíblia não expõe. Mas possivelmente ele esteve acompanhando, talvez carregando o corpo, talvez limpando o corpo de Cristo e levando o corpo até o túmulo, possivelmente. E, de repente, chega a notícia: o mestre ressuscitou. E aí surge uma lição para nós. Com a dificuldade de Tomé, nós aprendemos uma lição, que
devemos saber como passamos pelas tribulações. O momento que a figueira balança e que somos questionados, a nossa fé é abalada. Foi o que aconteceu com ele, o meu mestre, o Messias, aquele que todos esperavam. Eu vi o mestre operando milagres e agora ele morreu. E já fazem 3 dias que ele está morto. E como é que agora ele ressuscitou? Eu não posso crer que ele ressuscitou. Eu só creio se os meus olhos verem. Então, é justamente nesta situação que se encontra Tomé. E aí é necessário que Jesus chegue até ele. Porque ele diz, eu só creio se eu tocar. Eu só creio se os meus olhos verem. Nós vemos aí que ele transfere o princípio bíblico ensinado por Paulo, né? Depois, posteriormente, Paulo vai ensinar que a fé não é por vista. E aí nós não andamos por vista, mas andamos por fé. E aí Tomé, ele vai justamente no lado contrário, andando por vista e esquecendo de andar por fé. E é importante, pastor, mesmo tendo esse declínio, não é? Repito a fala que já mencionei, Jesus não o descartou, pelo contrário, repreendeu, exortou, trouxe todo o investimento e restaurou, assim como outros que também tiveram suas debilidades. E a tradição diz que Tomé foi o responsável de levar exatamente o evangelho à Índia, não foi, pastor? E morreu, deu a vida dele por amor a Cristo, mostrando que é possível ter essas variações, oscilações, que é comum a todo servo de Deus, mas que Cristo está disposto, se encontrar espaço naturalmente nestas pessoas, para trabalhar a tal ponto de restaurá-lo e fazê-los úteis para a glória de Deus. Ministro Sóstenes, para nós foi um prazer muito grande, uma alegria, pena, a hora passou rápido, estamos já concluindo, mas agradecendo pela participação de poder estar com o senhor e cedendo a oportunidade para as suas considerações finais. Amém. Eu quero agradecer a Deus por esse privilégio de estar compartilhando de sua palavra, mais uma vez pela Rede Brasil, agradecer ao meu pastor, não é, pela confiança depositada em nós e agradecer ao senhor que representa aqui a Rede Brasil nesse momento, pelo acolhimento, pela forma de nos receber, que Deus continue vos abençoando. Amém, pastor. Um prazer. Gratidão, não é, a Deus pelo privilégio de poder estar participando desta edição 2025, estar ao lado do missionário evangelista Sóstenes, e agradecer ao nosso estimado pastor presidente e a toda a Rede Brasil por este privilégio de poder participar desse trabalho. E lembrar de que a sua audiência, esse programa é de suma importância. E este programa ficará disponível para você continuar consultando, assistindo e mandar para outras pessoas também pelo Rede Brasil Oficial. Aproveite para compartilhar com seus amigos e seus familiares. Diante de tudo que já recebemos da parte de Deus, nós estaremos nesse instante concluindo, fazendo a oração final, o que naturalmente pediremos ao evangelista Sóstenes Pereira para estar agradecendo por esse momento de aprendizado, pastor. Amém. Então, assim oremos. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome por este privilégio de estarmos neste programa, Senhor, desfrutando da Tua palavra e de lições tão importantes para a nossa edificação. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração disposto, assim como Mateus, o coração que pode abrir mão de tudo, Senhor, e aceitar a Tua chamada. Nos ajuda, Senhor, a preservarmos a nossa fé diante dos desafios da vida, assim como Tu reorientaste a vida de Tomé, Senhor. Nos ajuda a permanecer em Ti e, como verdadeiros discípulos, a avançar, Senhor, até aquele dia. Nós oramos porque nós cremos. Te pedimos a Tua bênção sobre o anjo da igreja, o nosso amado pastor. Te pedimos a Tua bênção sobre cada um dos internautas. Assim nós te pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, continue sendo edificado pela programação da Rede Brasil e até o próximo programa Simpósio de Doutrinas 2025. A história de Mateus nos mostra o quanto fomos amados por Jesus ainda em nossos delitos e pecados. Cumpre-se, portanto, a palavra de Deus, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. A trajetória de Tomé nos revela que o amor e a misericórdia de Cristo nos acompanham em todos os momentos das nossas vidas.
não deixando que fiquemos prostrados diante das nossas próprias incapacidades e debilidades espirituais.